Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Conversa Sustentável, desvendando o S do SG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora do Cidades Afetivas, sócia fundadora na Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista. A gente agora segue aqui para a nossa próxima convidada, mas antes eu queria pedir para vocês que estão nos acompanhando, para quem vai nos acompanhar, o Desvendando o S do SG também depende da participação de vocês. Então, a primeira coisa, quem puder, dar um joinha e deixar suas informações nos comentários. Isso nos ajuda a ganhar relevância aí nas redes sociais, para a gente levar esse conteúdo de qualidade, informação, com esse time aqui de profissionais que estão nos ajudando a colocar esse podcast de pé. Bom, e agora, então, gente, eu gostaria de chamar a nossa próxima entrevistada, que é a Letícia Sabino. Ela é co-idealizadora do Instituto Caminhabilidade, que sempre foi uma grande inspiração para nós, dos Cidades Afetivas, que é a causa da conversa sustentável. Nós tivemos o prazer, aí, ao longo da sua trajetória, de acompanhar, né, toda a transformação, todo o crescimento do Instituto Caminhabilidade, com a Letícia sempre presente aí nas pautas relacionadas à mobilidade nas cidades. Letícia, chega para a conversa. Olá, Vivian, tudo bom? Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui para a gente trocar de novo. Muito bom. Bom, Letícia, eu queria te perguntar, para a gente começar, né? Como que foi, então, essa história toda do Instituto Caminhabilidade, antes Sampapé? Como é que vocês conseguiram chegar hoje nesse projeto, né? Foram anos de caminhada, literalmente, né? Para que vocês pudessem chegar com esse propósito, né? De engajar as pessoas e as comunidades com essa pauta que é tão importante, principalmente quando a gente fala não só da questão ambiental, da questão climática, mas até da saúde das pessoas. Olha, uma trajetória bem longa, né? Como você disse, então acho que a história, vou tentar resumir bastante só para contar em panorama geral, assim, como que a gente chega nessa questão de falar de caminhabilidade nas cidades, né? Nesse tema. Um pontapé muito importante inicial foi perceber que as pessoas, né, que moravam na cidade de São Paulo, a princípio, muito de dados da cidade de São Paulo, a maior parte das pessoas que moram na cidade não gostariam de morar lá, né? Tem uma pesquisa que é feita anualmente que pergunta para as pessoas e elas dizem que, se pudessem, não morariam em São Paulo. Infelizmente, esse dado segue, né? A gente esperava, enfim, com os anos que a gente possa reverter isso, porque é importante que as pessoas moram em ambientes que elas queiram estar naquele lugar, né? Queiram contribuir com a construção desse lugar. E aí, um pouco nesse questionamento de por que as pessoas, né, não gostam de habitar essa grande cidade, e aí essas pesquisas também traziam muito quais são essas principais questões, né? A questão da segurança pública, a questão da qualidade do ar mesmo, né? Da poluição, do estresse e tal. E a gente foi vendo que todas essas questões têm muito a ver com a forma como a gente vive nas cidades, e que uma das coisas mais importantes desse dia a dia, da forma como se vive nas cidades, é como a gente chega nos lugares, como a gente alcança os nossos direitos, alcança o trabalho, alcança o estudo. E isso se dá pelos deslocamentos, né? A gente tem que estar o tempo inteiro se movendo na cidade para alcançar coisas diferentes. E esse se movimentar na cidade deveria ser uma oportunidade de encontro, de conhecimento, mas justamente com essa visão que as pessoas têm da cidade, deu para entender que não é essa leitura, né? Que esses deslocamentos sempre acontecem de uma forma que é muito penosa para todo mundo, né? Gera muita poluição, são deslocamentos muito longos, são em condições muito precárias, seja do transporte público, né, ou principalmente dos deslocamentos ativos. Então a gente entendeu que todos esses problemas, eles mais ou menos se uniam nesse guarda-chuva da gente pensar uma cidade que pudesse ser efetivamente caminhável. Significa uma cidade em que todas as pessoas possam, né, fazer esses deslocamentos, viver a vida urbana e dos espaços públicos se deslocando a pé, com segurança e com conforto, se sentindo uma prioridade quando faz isso.
Então, entendendo esse grande problema e que esse guarda-chuva era crucial, né, era um eixo super importante da transformação da nossa vida na cidade, da qualidade de vida na cidade, a gente começa a trabalhar essa questão do caminhar nas cidades. Primeiro, fazendo passeios, né, convidando as pessoas a desacelerarem, caminhar pela cidade, terem esse olhar. E depois entendendo que os passeios eram um passinho, mas que a gente precisava ter uma atuação muito abrangente, né, que lidasse com a gestão pública, que fizesse incidências, que transformasse efetivamente os espaços públicos, né, que qualificasse as pessoas que estão na gestão, que chamasse a população a participar da transformação da cidade. E aí, a partir disso, a gente vai desenvolvendo os projetos e as metodologias que a gente faz até hoje para impulsionar essa cidade que seja caminhável e participativa e humana. Letícia, e a gente que acompanha esse teu trabalho, nos últimos anos vocês também têm feito bastante coisa voltada pela segurança e a caminhabilidade das mulheres na cidade. Você poderia comentar? Claro, eu acho que o caminhar, né, ele é uma forma de deslocamento de todas as pessoas, mas por uma questão de papéis de gênero, que ainda na nossa sociedade, né, são muito insistentes, que faz com que a mulher tenha mais atribuições na sociedade, tenha atribuições de cuidado com as pessoas, cuidado com a casa, com as compras, até mesmo cuidado com os espaços públicos, faz com que as mulheres sejam as que mais caminham nas cidades brasileiras. E por um lado, elas são as maiores usuárias, né, desse espaço público, que dependem dele para fazer essa manutenção da vida na cidade, mas por outro são as que mais sofrem, né, com a questão mesmo de um machismo estrutural que a gente tem, que não reconhece os corpos das mulheres, né, e não respeitam os corpos das mulheres nos espaços públicos, então, com muito medo, com muitas questões de assédio, no espaço público, mas também medo simplesmente por ser à noite, ou medo de algumas ruas e alguns espaços, mesmo que não vá acontecer nada, né, a gente já tem essa questão de sempre estar, né, se protegendo e pensando em estratégias. Então a gente entendia que a gente só tem uma cidade que é verdadeiramente caminhável se ela é acolhedora para todas as pessoas e principalmente para as mulheres que então tanto caminham, tanto dependem desse espaço público e que são excluídas todos os dias de viver esse espaço por uma questão de medo. Então a gente começa a trazer as mulheres para avaliar esses espaços, para refletir o que gera, né, esses medos, para refletir também que estruturas poderiam melhorar essa sensação e essa vivência delas nos espaços públicos, e a partir daí construir, né, esses espaços que são verdadeiramente caminháveis. E aí vem um pouco desse processo também histórico de que as mulheres foram excluídas desse espaço de construção da cidade, não só do espaço público em si, mas da participação da construção, né? Os prefeitos, os secretários, os engenheiros de trânsito são muito ainda, né? Mas historicamente sempre foram homens brancos, né? Com um perfil muito específico, tomando todas essas decisões da cidade. Então a gente também precisa trazer essas outras vivências de cidade, essas outras mulheres se sentirem empoderadas com ferramentas para também agora participarem da construção da cidade, para a gente não resultar de novo nessa cidade que ninguém quer viver, né? E que é obrigada a viver e sim conseguir alcançar uma cidade que as pessoas querem viver. Então essa é a participação essencial das mulheres nesse processo de transformação. Letícia, e daí pensando nisso tudo, né? Hoje a gente está se aproximando das eleições municipais. Eu queria saber o que a gente pode olhar para os programas dos candidatos, tanto de vereadores quanto das prefeituras, para a gente se inspirar e falar, não, aqui tem alguém pensando na caminhabilidade, pensando na segurança, pensando nessas questões do direito de ir e vir na cidade. Legal, esse tema agora é muito importante, né? Temos que tomar aí nossas decisões em quem vamos eleger nos próximos 4 anos, né, na cidade, poderem fazer essas transformações. E aí é muito importante ler os programas de governo, ver as propostas, né, das pessoas que estão se candidatando, com esse olhar de buscar se elas falam o termo caminhabilidade, o que elas estão propondo para isso. Então a gente já pode observar que muitos programas falam em melhoria das calçadas da cidade, falam na construção de parques lineares, de recuperação de córregos, que são elementos extremamente importantes, né, para o conforto térmico e para a criação de espaços públicos para a gente caminhar. Então é bastante importante olhar, né, para essas chavinhas
E também uma novidade que foi muito feliz também por causa do caso de Paris, que ganhou muita visibilidade na pandemia, mas mais ainda com as Olimpíadas, que é a premissa de pensar a cidade de 15 minutos, que nada mais é uma cidade realmente caminhável, porque além de boas infraestruturas, a gente consegue chegar a lugares se deslocando a pé, porque as coisas estão numa proximidade, né, da casa das pessoas, que elas podem efetivamente chegar caminhando no trabalho, no lazer, no esporte. E essas propostas de cidade de 15 minutos, elas chegaram aqui também. Então, é muito importante ver nos programas e também ver com as candidatas se elas também estão falando sobre a proximidade, se as políticas dela também vão promover essa proximidade. Porque a gente tem cidades que são muito excludentes, né? Com bairros extremamente ricos e abastecidos com equipamentos e com serviços, e outros distantes desses serviços, que por muito tempo também não tiveram nem equipamentos públicos, passam a ter, né, equipamentos públicos, mas que ainda precisam fazer grandes deslocamentos para ter os acessos. Então, a temática da proximidade, ou da cidade de 15 minutos, também se torna um fator muito importante para avaliar as candidatas e ver quem está falando nisso. Então, a gente fez uma carta esse ano, né, uma carta compromisso com as cidades, com o território e com as periferias, principalmente, que foi co-construída junto com o Periferia Sustentável, uma ONG também que pensa as periferias de São Paulo junto com, né, a população das periferias, com 6 itens principais para as candidatas e candidatos se comprometerem. Então, além de ler os programas, né, ver candidatas e candidatos que estão atentos a essa agenda, estão assinando essas cartas de compromisso. A nossa carta não é a única, tem outras organizações se mobilizando também para as candidatas se comprometerem com a mobilidade sustentável e com outras temáticas. Avaliar quem são essas pessoas que estão se comprometendo com essa pauta, que estão se aproximando desses temas, que é tão importante para a gente desenvolver uma cidade mais caminhada. Muito bom, Letícia. Tem alguma outra ação que você gostaria de destacar do Instituto Caminhabilidade neste momento? Eu acho que vou destacar só que a gente promove, né, um prêmio que chama Prêmio Cidade Caminhável, que tem muito a ver com as eleições também, mas esse ano não teve, justamente porque é eleições, mas que a gente faz a cada 2 anos para mapear e conhecer os projetos de caminhabilidade no Brasil. E aí isso também serve, né, na hora de eleger ou não as pessoas, você conhecer que candidatos, que pessoas, que gestões estão trabalhando essas temáticas. Então, convidar as pessoas a conhecerem esse mapeamento, né, do prêmio cidadecaminhável.org, para verem o que está sendo feito lá, e também para entender que, felizmente, a gente já consegue identificar que a caminhabilidade no Brasil está tendo uma temática muito transversal com o meio ambiente. Então, diversas dessas soluções que as cidades propõem como caminhabilidade, né, como fazer uma cidade que é mais acessível, são promovendo parques, rotas e corredores verdes, né, orlas de praia, enfim, essa relação muito intrínseca com a natureza urbana. Então, também fazer esse convite de que é um tema que é importante se aprofundar e que no ano que vem a gente faz o prêmio de novo, para conhecer mais iniciativas e a gente ir ampliando, né, o nosso repertório nacional, não ir buscar só referências fora do Brasil, saber que tem bons projetos aqui no Brasil também, e que esses projetos devem se replicar e impulsionar mais iniciativas de caminhabilidade na cidade. Muito bom, Letícia. Então, nós aqui do Conversa Sustentável gostaríamos de agradecer mais uma vez. Venha quando você quiser, a gente acompanha o seu trabalho, você é uma inspiração para nós aqui do Cidades Afetivas. E, gente, para vocês que quiserem conhecer mais sobre o projeto da Letícia e entrar em contato com ela, entra lá nas redes sociais do Instituto Caminhabilidade, vem conosco, que essa conversa vale a pena. Bom, Letícia, então, muito obrigada. Até a próxima conversa. E obrigada, Vivi, sempre bom. Quer deixar mais um recadinho final para o pessoal? Não, só para a gente continuar aí conversando, fazerem boas escolhas aí, né, no dia 6 de outubro, na votação, e cobrar. Não se dá para fazer só escolha na eleição, mas continuar nos anos seguintes, sempre impulsionando a caminhabilidade e entender que quando vocês caminham na cidade, vocês também são elementos de segurança para as outras pessoas que querem caminhar. Então, se entender como esse fator também multiplicador, né, de uma cidade que é mais acolhedora e mais caminhável. Obrigada, Vivi. Obrigada, Letícia. Até a próxima. Tchau. Nós, da Conversa Sustentável, temos como causa o Cidades Afetiva, um observatório de práticas sustentáveis e regenerativas. O nosso propósito é inspirar pessoas e organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa
tornando-as mais generosas e regenerativas. Bom, eu queria então, de novo, aqui agradecer vocês pela audiência, que vocês continuem assistindo os nossos episódios, façam aí o download do nosso e-book para transição socioecológica, esse download ele é gratuito, e o nosso podcast Conversa Sustentável tem sempre um novo episódio que entra ao ar às segundas-feiras, às 9 da manhã. E você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e Spotify, e aqui acompanhar ao vivo uma vez por mês no canal do Cidades Afetivas. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau!